Senhor, minhas queridas irmãs. É muito bom estarmos juntas para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Foi uma semana em que nós estivemos aí orando ao Senhor, especificamente ontem, pela irmã Luciana, seu filho Johnny, irmão Daniel, e outros motivos que nos levaram a interceder, e nós louvamos a Deus pelo livramento, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, apesar das dificuldades, das adversidades, o Senhor tem nos sustentado. Nós estamos estudando esse trimestre sobre o livro de Levítico, sobre o ministério dos levitas, e hoje nós estamos aí na lição 3, os ministros do culto levítico. Vamos falar especificamente dos ministros, ok? Mas antes nós vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que esteja conosco nesse momento. Deus de graça e de bondade, eu te agradeço, Pai, oro em nome de Jesus Cristo, teu Filho, pedindo perdão dos nossos pecados, Senhor. Que tu estejas conosco, Senhor, nesse momento, durante essa aula, Pai, a nos esclarecer, a nos ensinar, Pai, a mostrar o teu favor sobre as nossas vidas, mostrando qual é a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fala conosco, Pai, nós somos povo sacerdotal, Pai, escolhidos por Ti, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a cumprirmos a nossa missão. Eu te oro e te entrego cada aluno da Escola Bíblica Dominical, Pai, nessa manhã. Te entrego especialmente a irmã Luciana, Senhor, seu filho que ainda se encontra internado, Pai, recupera esse jovem, Pai, que ele possa te conhecer como Deus verdadeiro e é Jesus Cristo a quem enviaste, Pai. Oh, Senhor, muito obrigada, Pai, porque até aqui Tu tem nos ajudado. Dá-nos uma aula abençoada em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos dar início à nossa lição de número 3, os ministros do culto levítico. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Diz assim em Levítico 8, de 1 a 13. Você pode acompanhar pela Bíblia ou pela sua revista. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros e o cesto de pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. E lhe vestiu a túnica, e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia a sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Então aqui a gente está vendo os mandamentos do Senhor e a obediência de Moisés ao separar Arão ali e seus filhos como sacerdotes do Senhor, para servir no ministério do Senhor. Amém? O nosso texto áureo se encontra em Números 3, 45. Vamos ler todas juntas? 1, 2, 3. Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Números capítulo 3, versículo 45. Muito bem, a gente viu aqui nesse texto lido a separação da tribo de Levi
dos levitas aí, descendentes de Arão, para o sacerdócio. Em Êxodo 19:6, a palavra diz assim: vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Quando essa palavra aqui foi dita, ela foi dita para todo Israel. Vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Era toda a nação. Não eram só os filhos de Arão, tá? Essa palavra foi dita para todo Israel. Era o ideal de Deus que todos os israelitas servissem como um reino de sacerdotes. Reis como senhores de si mesmos, todos iguais uns aos outros. Todos os sacerdotes que pudessem se aproximar de Deus em oração, sem intermediários, trazer as suas ofertas, pagar os seus votos, ter comunhão com Ele. Como reis, eles levariam Deus às outras nações. Essa era a proposta de Deus para a nação de Israel. Como sacerdotes, eles trariam as nações a Deus. Seria um reino onde todos os cidadãos seriam sacerdotes, vivendo inteiramente a serviço de Deus e desfrutando desse acesso direto ao Pai. O ideal de Deus é que o povo de Israel fosse uma nação santa, diferente de outras nações, fosse uma nação consagrada ao serviço do Senhor, tivesse marcas tanto no seu interior como também no exterior. O exterior da circuncisão, que era a marca que foi feita nos homens, da nação de Israel. E no interior, a pureza e a santidade. Mas teve aquele incidente do bezerro de ouro lá em Êxodo 32, quando o povo adorou o bezerro. E aí os levitas começaram a se destacar entre as 12 tribos. Moisés, quando desceu lá do Monte Sinai, onde ele ficou 40 dias e trouxe as tábuas da lei, ele ficou com muita raiva, ficou irado por ver o povo se entregar à idolatria. No versículo 26 de Êxodo 32, diz assim: pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então olha só, a tribo de Levi era uma tribo que procurava agradar ao Senhor. Mais à frente, em Números 8, de 5 a 26, eles foram especialmente chamados e separados por Deus para seu exclusivo serviço. Tá aí, a gente falou até no texto áureo, em Números capítulo 3, 45, e agora eu vou ler para vocês Números 8, 14. E separarás os levitas no meio de Israel, para que os levitas meus sejam. Hoje, na dispensação da igreja, nós somos o Israel de Deus. Em Gálatas 6, 16, nós somos como sacerdócio real. Observe que a ordem está um pouco invertida em comparação com aquele texto lá de Êxodo para Israel, 1 Pedro 2,9 diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, quer dizer, propriedade exclusiva de Deus, para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos hoje a igreja do Senhor, o sacerdócio real, a nação santa. Essa é a nossa missão hoje. E como sacerdotes reais do Senhor, nós temos que entender o nosso papel. Nós somos uma comunidade missionária, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou. Leiam aí o texto de 1 Pedro 2,9. E também para que nós testemunhemos com o nosso viver as coisas mais excelentes de Deus. Ele vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como é bom testemunhar das coisas maravilhosas do Senhor. Agora vamos iniciar o tópico 1 da nossa lição. Bem, agora no tópico 1 nós vamos falar sobre Levi, a tribo sacerdotal. Vamos ver primeiramente quem foi Levi, Então aí o nascimento de Levi. Levi é um nome que significa unido. E é o terceiro filho de Jacó com Leia. Nasceu lá em Harã. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. O nome de Levi é citado 18 vezes na Bíblia. Primeira vez em Gênesis 29, 34 e a última vez em Esdras 8, 18. A linhagem sacerdotal, ela teve origem a partir de Levi. Vocês vão encontrar essa referência em Números 8, de 1 a 6.
Ele morreu aos 137 anos, está lá em Êxodo 6:16. Nós vemos então aí a história da origem de Levi. Agora vamos falar sobre o zelo aí dos levitas, né? Eles haviam aqui, a tribo de Levi, a gente vai ver que eles sempre tiveram uma postura zelosa e conservadora em relação à honra da família. A gente vai ver situações aqui onde eles tiveram uma posição diferente, não é? Tem um episódio aqui da terrível vingança, né, contra aqueles homens de Siquém e de Emor, que associada a Simeão, seduziram, né, a sua irmã Diná. Gênesis 34, a gente começa a ver essa história aí. E Jacó, no seu leito de morte, manifestou-se contra esses atos que foram feitos. E quando ele se referiu a Simeão e a Levi, ele disse: maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Vocês podem ver isso melhor em Gênesis 49. Então, de fato, a gente vai ver que eles foram zelosos. Em Êxodo 32 você vai ver isso, que os levitas foram zelosos e nem um pouco indecisos em ficarem ao lado do Senhor. Eles tiveram vontade, disposição, né, de se manter ao lado de Deus contra a vergonha e a idolatria. Que nós também, como servos do Senhor, também estejamos prontos para estar perto de Deus, né? Estar ao lado do Senhor, estar ao lado da sua verdade, do seu caráter, do seu evangelho. Se posicionar mesmo, não é? Teve um episódio em que um orador de uma delegação de cristãos disseram para o presidente Abraham Lincoln: nós confiamos que o Senhor está do nosso lado, senhor Abraham Lincoln. Isso foi durante o período da Guerra Civil Americana. E aí ele respondeu para eles assim: eu não considero isso tão essencial quanto qualquer outra coisa. Os visitantes ficaram ali estupefatos com aquela palavra do presidente. Como assim, né? Que isso? Ele não considera que Deus está do nosso lado ser uma coisa importante? Aí o presidente concluiu: estou mais preocupado em saber se estamos do lado do Senhor. Então, olha só. Que o Senhor está do nosso lado, nós sabemos, não é? Mas nós estamos do lado do Senhor? O lado direito não é o meu lado, não é o seu lado. O lado do Senhor é o qual devemos todos nos reunir. Às vezes a gente toma partido em relação a uma situação, a alguém que a gente gosta mais, ou que a gente acha que tem mais razão. Nós devemos sempre buscar ficar ao lado do Senhor. Ele tem a bandeira da verdade, da justiça, da santidade, do amor. Vamos defender a causa de Deus, mesmo que a gente esteja sozinho, ou mesmo que a gente esteja com a minoria. A tribo de Levi, ela foi separada pelo Senhor em substituição aos primogênitos de Israel. Era uma tribo pequenininha, menor de todo Israel, com metade do número da segunda menor, né, que era uma tribo de Manassés. E o Senhor disse em Números 3:12: eu tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, e os filhos de Israel e os levitas serão meus. Então, essa vocação dos levitas significava substituição aos primogênitos de Israel, significava um serviço exclusivo ao Senhor. Segundo essa separação, eles não podiam participar das guerras, eles não plantavam, eles não tinham herança em terras, eles estavam espalhados em todas as tribos de Israel e eles eram sustentados pela fé através dos dízimos trazidos pelo povo. E hoje a gente tem aí a nova aliança, né? O Senhor dá também uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Efésios 4:11 diz isso, não é? Então a igreja do Senhor também tem pessoas separadas para trabalhar, evangelistas que buscam almas, que ganham almas, que trazem almas, pastores que consolidam vidas, consolidam almas. E assim a igreja do Senhor também cumpre
a sua missão sacerdotal nos dias de hoje. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sumo sacerdote, aí no tópico 2, tá? O sumo sacerdote, vamos dizer assim, o chefe dos sacerdotes, né? Ele teria que ser obrigatoriamente descendente de Arão, ungido, vitalício e servo de Deus. Quer dizer, ele ficava no cargo até morrer. Descendente de Arão, né? Então vamos falar sobre isso. O sumo sacerdote, ele era o principal representante do culto divino do Antigo Testamento. Então Deus exigia que ele viesse de uma tribo específica, da tribo de Levi, e também de uma família específica, da casa de Arão. Êxodo 6, 16 a 23. Então ele era duplamente separado. Assim ele tinha condições de se apresentar como a principal autoridade espiritual da nação, né? Era ali o porta-voz de Deus para o povo. Era o símbolo da plenitude espiritual que Deus queria do seu povo. No Salmo 133 a gente vai ver uma alusão ao que Deus queria do seu povo. Ele foi constituído nas coisas relativas a Deus, né, em favor dos homens. Ele oferecia sacrifício pelos pecados do povo. Hebreus capítulo 5, versículo 1. Vocês podem conferir isso. Ele fazia, então, o sumo sacerdote, a intermediação entre o povo e o Deus Santíssimo. Ele também era o responsável por instruir, por ensinar o povo santo. Ele era ungido para o ofício. Ele foi ungido a fim de dignificá-lo como ministro extraordinário do culto divino. A gente leu sobre a unção, né? Êxodo 28, 41. Também o 29, de 1 a 7, fala sobre isso. Debaixo da unção do Senhor, ele teria condições de tornar a nação de Israel uma nação adequada, propícia diante de Deus, do Deus Altíssimo. Ele também era vitalício no cargo. Ela está patente aí na história de Arão. Quando Arão estava prestes a morrer, Moisés tirou as roupas sacerdotais dele e vestiu-as em Eleazar, seu filho. Está em Números 20. Mais tarde, o mesmo Eleazar seria substituído por seu filho Finéias. Está lá em Josué 24, 33. Mas no tempo do Novo Testamento, lá no tempo de Jesus, é uma história muito longa, né? Para a gente entender tudo o que aconteceu com a nação de Israel na época de Jesus. Eles estavam já subjugados por Roma, tinham uma situação bem complicada na época de Jesus, tá? Que outra hora a gente pode até falar sobre isso, mas agora não vai dar para a gente falar sobre essa situação, esse contexto histórico da época de Jesus. Mas, ao que parece, havia aí um rodízio entre os principais membros da família de Arão. Lucas 3:2, a gente vai ver a menção de 2 sumos sacerdotes. Porque, na verdade, o certo era ter um sumo sacerdote. Havia vários sacerdotes, né? Lembra de Zacarias? Lá, pai de João Batista? Ele era um dos sacerdotes, tinham muitos, tá? Que serviam no templo, nas festas do templo, tá? Mas o sumo sacerdote não. Mas a palavra dá a entender que havia aí talvez um rodízio desses sumos sacerdotes na época de Jesus. Como servo de Deus, apesar da importância do seu cargo de sumo sacerdote, ele não era considerado infalível, não, e nem estava acima da lei, tá? A obrigação dele era tornar-se puro, manter-se puro, a fim de que o nome do Senhor fosse exaltado entre os filhos de Israel. A gente vai ver aqui no capítulo 3 de Zacarias a descrição da dignidade do sumo sacerdote que era constituído sobre Israel. E nós hoje, como sacerdotes do Deus Altíssimo, sacerdotisas do Deus Altíssimo, devemos também manter a nossa pureza, conservarmos-nos puras no meio dessa geração perversa. A palavra de Deus assim, irrepreensíveis, incontamináveis, né? Vestes limpas, lavadas no sangue do Cordeiro. É muito difícil, mas é isso que o Senhor requer dos que representam o seu nome. Porque como é que o mundo vai ver Deus em nós se nós compactuarmos com as sujeiras desse mundo, não é? É preciso um povo separado, um povo santo,
para mostrar ao mundo um Deus santo, para espelhar ao mundo um Deus santo, não é? Nós devemos ter cuidado com o nosso testemunho, com a nossa conduta, para nos mantermos assim como os sacerdotes, né? Irrepreensíveis diante do Senhor. Agora, no tópico 3, nós vamos ver os direitos e deveres dos levitas. Os levitas foi a tribo escolhida para fazer o serviço no altar do Senhor. Às vezes a gente fala assim, levita na igreja, fulano é um levita, porque fulano toca, porque fulano canta, entendeu? Na verdade, os cantores, né, os que tocavam seus instrumentos, eram da tribo de Levi, mas basicamente os levitas eram os que trabalhavam de forma servil e pesada, entendeu? Tinha ali um grupo de cantores que pertencia também à tribo de Levi, mas todos aqueles que trabalhavam, que eram separados para o serviço do Senhor, eles eram os levitas, pertenciam à tribo dos levitas. Então seria como se fosse hoje, não só quem canta, não só quem prega, não só o pastor que ministra, mas quem varre o templo, quem recolhe oferta, quem fica na porta, quem lava a panela na cantina, quem limpa a sala de aula, quem conserta uma lâmpada na casa do Senhor, quem abre janela, quem fecha a porta, quem apaga a luz, quem arruma a mesa da ceia. Todos esses são levitas do Senhor, todos que trabalham. Quem ensina na EBD, todos são levitas, todos estão trabalhando para a manutenção do templo. É serviço braçal mesmo aqui que a gente está falando, tá? Essa era a função dos levitas naquela época. E aí eles tinham alguns direitos e também alguns deveres. Um direito que eles tinham era viver do altar. Eles não trabalhavam, eles tinham que viver para a casa do Senhor. Então, eles não tinham direito à herança, eles não tinham terra, porque eles tinham que ficar ali trabalhando no templo. Havia algumas cidades separadas por Deus. Deus instruiu Moisés para fazer umas cidades estratégicas esparramadas por todo Israel, para que nela habitassem os levitas, para que os levitas ficassem no meio de todas as tribos, tá? Mas eles não tinham herança, não tinham possessão. Então, eles viviam dos dízimos e ofertas, né? Do Senhor, tá? Eles viviam do Senhor. Também eles tinham o dever de se santificar ao Senhor. Como é que eles iriam trabalhar no templo, ser uma referência de santidade e pureza, andando de qualquer jeito? O sumo sacerdote, ele tinha que carregar uma faixa de ouro na mitra dele, aqui na cabeça, na testa, na qual estava escrito santidade ao Senhor. Êxodo 28, 36. Quem lembra onde está escrito esse versículo na nossa igreja? No altar, não é? Lá no alto, de frente para todos, santidade ao Senhor. Se o sacerdote ele profanasse ali o seu ofício, ele seria punido com todo rigor. E hoje? Às vezes subimos ao altar do Senhor de qualquer maneira. Subimos, queremos levar a nossa oferta para o Senhor de qualquer maneira, sem falar com o nosso irmão, guardando mágoa, guardando ressentimento. Como é que estamos servindo, fazendo o nosso serviço diante do Senhor? Como subimos ali para tocar, para cantar, para ministrar? Como é para testemunhar? Como tem sido a nossa postura diante do Senhor? Estamos buscando realmente santidade ao Senhor, porque, queridos, hoje não tem mais tribo de Levi, né, no nosso meio, nós somos gentios, filhos do Senhor, somos feitos aí a nação santa, sacerdócio real, mas Deus ainda é santo, Ele ainda requer de nós a santidade. Eles tinham também o dever de se tornar uma referência espiritual e moral. Eles tinham essa obrigação para com todos os filhos de Israel. Os filhos de Eli, Lá na Bíblia, a gente vai ver esse episódio, eles foram um péssimo exemplo para os israelitas e Deus os matou. Por causa disso, está lá em 1 Samuel 2, 25.
Nós, como sacerdotes reais do Senhor, nação santa, povo adquirido, nós devemos andar em santidade e pureza diante do Senhor, porque Ele continua a exigir santidade de todo o seu povo. Veja aqui o que diz o apóstolo Pedro, sua primeira carta, capítulo 1, versículos 13 a 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. Então a santidade é correção, para que possamos resplandecer nesse mundo como astros, como luzeiros, espelhando a graça do nosso Senhor Jesus Cristo para o mundo. Que possamos observar essa palavra e permanecermos santos, sacerdotes santificados pelo Senhor, pelo Espírito Santo que em nós habita. O Espírito Santo, ele está em nós para nos purificar. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram considerados príncipes de Deus. E aí, Jesus Cristo, ele é a representação do sacerdócio eterno. Ele é superior aos sacerdotes levíticos, né? Porque ele é o sacerdote eterno. E nós? Nós somos uma nação santa, profética, sacerdotal. Recebemos a missão de proclamar o evangelho e interceder por aqueles que estão perecendo. Então, irmãs, vamos servir ao Senhor de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o coração, para que possamos trazer o reino de Deus a essas pessoas que estão perecendo sem Jesus, através da nossa maneira de viver. Amém? Que o Senhor Jesus os abençoe e que Ele fale melhor no coração de cada uma das minhas irmãs. Muito bem, minhas irmãs, graças a Deus, temos terminado a exposição de mais uma aula. Que as irmãs continuem aí se empenhando, estudando o livro de Levítico. Eu sei que parece um livro complicado, mas não é, e é gostoso de se ler. Vamos orar agora, e em seguida estaremos falando juntas aí o lema da nossa EBD. Deus querido, Deus de amor, te louvo, Pai, pelas tuas misericórdias, pelo teu favor, Senhor. Pai, te louvo, Senhor, nessa manhã, especialmente, Pai Celestial, pela vida do Johnny, que tem se reconciliado contigo, Pai. Sabemos, Senhor, que uma nova etapa, Senhor, vai surgir na sua vida. Deus Celestial, limpa o seu coração, invade o coração dele com o seu Espírito Santo, Deus. Pai, limpa, Senhor, de toda mágoa, de todo ressentimento, de toda frustração, Pai. Que ele possa, Senhor Jesus querido, ser cheio do seu amor, Senhor Jesus querido, e te servir enquanto viver. Deus, muito obrigada, Senhor. Ajuda-nos a aperfeiçoar o nosso ministério, nosso sacerdócio santo, Senhor, diante da tua presença, diante do próximo, diante do mundo, Deus. Nos ensina, Pai, a andarmos na tua presença. Te entregamos o nosso dia, a vida de cada aluno da EBD, de cada professor, nosso domingo, o culto de logo mais à noite, Pai. Continua protegendo e guardando os teus filhos, Senhor, por amor, Senhor, de Jesus Cristo. Nós oramos a Ti, Pai, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntas falar o nosso lema? Eu amo a escola dominical. Muito obrigada, Jesus.